Boa noite. Tivemos no domingo passado a oportunidade de iniciar estes estudos a respeito do reino de Deus. As crianças podem subir, os professores estão indo lá para a escolinha. Deus abençoe a todos. Ao falar sobre o reino de Deus, nós mencionamos que o reino de Deus, ele nos é apresentado nas Escrituras como aquele que é, o reino que é. E este reino que é desde a eternidade, o será por toda a eternidade. Também é o reino que está entre nós. E hoje pela manhã nós falamos sobre algumas metáforas do reino. Jesus se valeu de figuras de linguagem para falar como era o reino de Deus, a que o reino de Deus poderia ser comparado. Nesta noite, terminando esta série bem sucinta a respeito do reino de Deus, quero falar sobre o reino que virá. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 24 a 28. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 24 a 28. Vamos proceder à leitura deste texto. O assunto de Paulo neste contexto aqui é a ressurreição dos mortos. Essa que se dará no último dia. E o apóstolo Paulo diz assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Amém. Glória a Deus. O reino que virá. Quando nós falamos sobre o reino que virá, a primeira pergunta que vem à mente é: quando virá esse reino? A outra pergunta decorrente desta é: como virá este reino? Também podemos indagar quem entrará neste reino. E a última pergunta que podemos fazer e queremos fazer nesta noite é: por que virá o reino? Os estudiosos que têm dedicado tempo a estudar esse tema, o reino de Deus, eles chegaram à conclusão de que este assunto na Bíblia é tratado de uma maneira paradoxal, que é um paradoxo. Um paradoxo é quando dois conceitos são colocados de uma maneira paralela, e esses conceitos, embora aparentemente contrários, eles na verdade se apresentam como complementares. O Senhor Jesus disse assim: olha, o reino de Deus não virá com visível aparência. Vocês não vão dizer está ali ou lá ou em outro lugar, porque o reino de Deus, ele já está entre vocês. No primeiro sermão eu disse que a chegada do rei coincide com a chegada do reino. A vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus como homem encarnado, nascido da Virgem Maria na pequena estrebaria, era a chegada do reino a nós. E o reino veio na pessoa do rei, e o rei proclamou: o reino de Deus é chegado, por isso arrependam-se. Então, de uma certa maneira, o reino já veio. E, no outro sentido, o reino ainda não veio. E aí os estudiosos dizem que quando se diz respeito ao reino de Deus, nós devemos dizer já e ainda não. Já veio, mas não veio plenamente. Já está entre nós,
mas ainda não tanto quanto é o desejo de Deus que esteja entre nós. Em outras palavras, o reino aguarda um momento de sua plenitude. 3 palavras são importantes quando você está estudando a Bíblia. A primeira palavra é princípio. Está lá no Gênesis 1, versículo 1. A segunda expressão é plenitude do tempo. Está em Gálatas 4:4, quando diz que, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. A outra palavra muito importante é consumação. E quando nós falamos do reino que virá, nós não estamos falando do princípio, nós não estamos falando da plenitude dos tempos, nós estamos falando da consumação dos tempos, quando então haverá uma mudança plena, completa, na realidade como nós a conhecemos. O fato é, a Bíblia diz que o reino virá. E a pergunta, quando o reino virá, a resposta que a Bíblia nos diz é que o reino virá quando o rei voltar. Esta é a primeira verdade a respeito do reino que virá, que quero deixar com vocês nesta noite. O reino virá quando o rei voltar. Este Jesus que confessamos ter nascido da Virgem Maria, que padeceu sob Pôncio Pilatos, que foi crucificado, morto e sepultado, esse Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, foi ao Hades e depois então ele foi assunto aos céus e assenta-se à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, é o mesmo que virá julgar vivos e mortos. E ele diz isso de uma maneira muito clara, inequívoca. Em Mateus capítulo 24, ele responde a umas perguntas que os discípulos lhes fazem. E os discípulos olham aquele templo maravilhoso e dizem: mestre, que pedras maravilhosas. E Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra. E aí os discípulos disseram para ele: quando será isso? Que sinais haverá de sua vinda? E o Senhor Jesus então começa a falar o seu sermão escatológico em Mateus 24. E no verso 30, ele diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos o verão descer do céu com poder e grande glória. Ele é bem claro em dizer que o retorno dele não mais será algo sutil, algo reservado, algo desfrutado ou visto apenas por um homem e uma mulher e diversos animais numa estrebaria, alguns pastores, uns magos que vêm do Oriente, pessoas ali da vizinhança, mas o retorno deles será com grande poder e grande glória. Todo olho verá. Porque ele na primeira vinda vem como um servo humilde, como aquele que vem para morrer pelos pecadores, mas quando ele retornará como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele voltará para vindicar o trono que lhe pertence. No capítulo 25, versos 31 e 32, Jesus fala do julgamento das nações. E ele diz que: e quando o Senhor vier, ele virá em sua glória e todos os anjos estarão com ele. Eu imagino que será um espetáculo maravilhoso, irretratável. Eu creio que Steven Spielberg deve estar pensando: como eu posso retratar algo assim? E ele diz: com certeza impossível. Isso será algo muito além de toda a capacidade humana de imaginar. Algo inimaginável vai acontecer. O Senhor Jesus voltará com os anjos do seu poder. E ele julgará todas as nações. Ele mesmo fará o julgamento das nações. Lá em Apocalipse capítulo 19, quando está já quase encerrando a história da humanidade, nos versículos 11 a 16, João diz:
E eu olhei e vi um sinal nos céus. E então eu continuei contemplando, e eis que então vem o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, montado num cavalo branco. Em suas vestes, em sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele cavalga vitoriosamente. Esta é a visão do retorno do Rei. Uma visão majestosa, uma visão poderosa, pois a volta do Rei é exatamente a efetivação do reino de Deus. É quando então será entronizado aquele que merece reinar sobre o trono do universo, o Senhor Jesus Cristo. Então a pergunta: quando o reino virá? O reino virá quando o Rei voltar. E nós devemos desejar a sua volta. É por isso que ele disse: vocês orarão assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Venha o teu reino. Deus quer que a cada respiração dos súditos do reino, eles possam dizer: venha teu reino. Venha o teu reino. Esta é a boa notícia. O que acompanha essa má notícia, essa boa notícia, é uma notícia que não é boa? É que não há previsão na Bíblia de que os governos humanos melhorem. Porque nos últimos tempos, aqueles que sinceramente são seguidores de Jesus, desejarão a vinda do reino. Porque o que eles virem ao seu redor é exatamente tudo o que eles não querem para si, para seus filhos, para suas famílias, para a sua nação. Desejarão intensamente o reino. E por isso orarão mais: venha o teu reino. Em segundo lugar, quando nós falamos sobre o reino que virá, ele virá com grande poder e grande glória. Mas o que acontecerá em seguida é que o império das trevas será destruído. E glória a Deus por isso. O reino, o império das trevas será destruído. Paulo estava falando aos Tessalonicenses a respeito daquele homem que haveria de surgir e levaria a humanidade à perdição. O assim conhecido anticristo. Ele diz: e será revelado o perverso. E este perverso será destruído pela manifestação da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É a vinda de Jesus que destruirá, que colocará um fim ao governo ímpio, perverso, iníquo do homem da perversidade do anticristo. O Senhor destruirá pela manifestação da sua vinda. Mas quero remetê-los a Apocalipse capítulo 12. João recebe inúmeras revelações. E essas revelações ele vai retratando em figuras, imagens. E no capítulo 2 ele diz: eu estava na praia quando então eu olho para o mar e ali então surge um grande dragão. Poderoso, forte, ameaçador. E este dragão tenta realizar os seus desígnios. Mas lá no verso 10, é dito que ele vai arregimentar as nações. E vai secar a cidade santa. E guerreará contra os santos. E aí a Bíblia é irônica. E a Bíblia diz: mas o Cordeiro o vencerá. Você já imaginou, você vai lá jogar um joguinho no computador, lá um joguinho de internet, digamos, que o arqui-inimigo principal é um dragão e o personagem seu é um cordeiro.
E aí você descobre que quem vence o dragão é o cordeiro. Você diz, esse pessoal está de brincadeira. Como que um cordeiro vence um dragão? Sim, o cordeiro vence o dragão. E o cordeiro vence o dragão, porque lá na cruz, o cordeiro se entregou para ser imolado, para vindicar a glória de Deus. E o cordeiro vence, exatamente como os seguidores do cordeiro vencem. Olha o verso 11. Como é que se diz a respeito dos seguidores do cordeiro? É dito que estes que seguem o cordeiro, eles vencem o dragão pela palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, eles não amam a própria vida. Os que vencem o dragão são aqueles que, a imitação do cordeiro, são capazes de entregar a vida, são capazes de resistir até a morte e permanecerem firmes, fiéis ao único e verdadeiro Deus. Assim o dragão é vencido. E quando você vai para o capítulo 20, nos versos 7 a 10, quando a história está sendo o seu desfecho, a Bíblia diz que o dragão é solto depois de um tempo de prisão. E ele vai e arrebata todas as nações debaixo dos céus. Junta essas nações contra o povo de Deus, contra a cidade santa. E a Bíblia diz, e desceu fogo do céu e os consumiu. E o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta. A vinda do rei é o fim deste império parasita. É o fim desta rebelião malfadada. É o fim de todas as ações rebeldes deste anjo que se rebelou contra a autoridade de Deus. Ali coloca-se um ponto final em toda a obstinação, em toda a atitude contrária ao governo de Deus e de Cristo. Naquele momento, o lago de fogo e enxofre é o destino eterno de todos que se rebelaram contra o reino de Deus. E não vão para lá para passear, não vão lá para governar. As pessoas têm uma imagem do diabo, uma imagem dantesca, né? Dante de Alighieri escreve a Divina Comédia e a maneira como ele retrata Satanás lá no inferno é como se Satanás fosse o governante, que de vez em quando ele olha para um anjo e fala, estou com sede, traz água. Essa imagem dantesca, a imagem bíblica, que ele vai para o inferno sofrer a punição pelos seus pecados. Jesus disse que o inferno é destinado a punir os anjos rebeldes, Satanás está no meio deles. Ele não vai lá passear, ele vai lá ser punido pelos seus pecados. Não há remédio para ele. Ele não quer que o reino venha, porque quando o reino vier, ele será lançado no lago de fogo e enxofre. A outra coisa que temos a dizer a respeito do reino que virá é que quando este reino vier, os governos humanos serão substituídos. Quando lemos Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo está falando sobre a nossa atitude como cidadãos terrenais. Sujeitem-se às autoridades, pois não há autoridade que não seja instituída por Deus e assim por diante. Mas tem uma coisa que Paulo, Platão, Aristóteles, Jean-Jacques Rousseau e outros teóricos da política têm em comum. Todos eles concordam que se não fosse a desobediência, não seria necessário governos. Por que governo se as pessoas fazem o que deve ser feito?
Por que governo se as pessoas cuidam da sua própria vida? Para que governo se as pessoas não invadem sua casa? Para que governo se as pessoas, elas mesmas são leis para si e elas mesmas conseguem viver de acordo com essas leis? Paulo diz que a razão de ser dos governos é para refrear o mal. Mas quando o Senhor Jesus vier, Ele instaurará um reino de justiça e paz. E neste reino de justiça e paz, o Trump voltará a ser o Donald. O Putin vai ser o Vladimir. O Temer, já daqui a uns dias não vai ser nada, mas se for o caso, vai ser o Michelzinho. Quem estiver no poder será destituído de poder. E não vai ter essa mimimi dizendo, eu fui eleito pelo povo, o Senhor dirá. Acabou. Não é democracia. Não tem mais democracia. Ah, mas é meu direito de sangue. Eu sou o descendente da rainha Elizabeth. Quem é a rainha Elizabeth? Os governos humanos serão substituídos pelo reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Isso está muito bem retratado na figura da estátua sonhada por Nabucodonosor em Daniel capítulo 2, nós falamos sobre isso no domingo passado. Aquela estátua majestosa, poderosa. Um dia uma pedra será lançada dos céus aos pés daquela estátua. E a Bíblia diz que aquela estátua vai se desfazer completamente. E ela virará pó, e o vento a dispersará. Os governos humanos serão eliminados. Não haverá mais governos humanos. Não haverá mais Nações Unidas, não haverá mais nada dessas coisas que nós vivemos hoje. Haverá sim um reino eterno, onde o Senhor Jesus reinará para sempre. Em Daniel capítulo 7, versículos 9 a 14, também nós temos esse retrato. Quando aquele animal terrível é julgado, condenado, ele é morto, seu corpo é desfeito, e em seu lugar é instituído um reino eterno que jamais será substituído. Um reino que não terá fim, um reino que pertencerá a Deus, o Todo-Poderoso. Agora olhe comigo em Apocalipse capítulo 11. Handel leu este versículo e compôs aquelas canções do Aleluia. E aqui nós encontramos em Apocalipse 11, versículo 15, que o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para sempre. O reino do mundo não é do Brasil, não é da América Latina, não é da Europa ou da Ásia, é o reino do mundo, não é mais de ninguém, tornou-se do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Eu não ouvi um amém nem um aleluia. Aleluia, glória a Deus, e que venha esse reino. Anseio o momento que este anjo toque essa trombeta. Aliás, está atrasado, vou reclamar. Já passou da hora desse anjo tocar essa trombeta. Não aguenta mais, não é verdade? Anjo, toca logo essa trombeta, porque eu quero que o reino do mundo se torne do Senhor e do seu Cristo. Apocalipse 17, versículos 12 a 14. É dito que a tríade satânica arregimentará as nações, guerreará contra os santos. E no verso 14 diz: o Cordeiro os vencerá. Que impressionante, né? De novo o Cordeiro vencendo todo mundo. Ninguém vence esse Cordeiro, gente. Porque este Cordeiro, o texto nos diz, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. É o próprio Cristo, vindo com o seu poder
e grande glória. Quer os homens queiram, quer os homens não queiram, quando o Senhor Jesus voltar, o reino virá. Quando o reino vier, o império parasita será exterminado e os governos humanos serão substituídos pelo reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, quero dizer que quando o reino vier, o reino será dado aos santos. Essa é uma parte interessante quando falamos do reino de Deus. Porque o Senhor Jesus assumirá o trono, mas Ele não governará sozinho. Ele vai convidar-nos para participar do seu reino. Eu gosto muito desse texto que nós vamos ler agora. Daniel capítulo 12. Versos 2 e 3. O profeta Daniel recebe ordem do anjo que está falando com ele, dizendo: olha, não sela essas palavras não, porque essas coisas vão de acontecer nos últimos dias. E aí então, no versículo 12 de Daniel 2, do Daniel capítulo 12, nos é dito o seguinte: multidões que dormem no pó da terra acordarão. Paulo está falando de ressurreição. Daniel está falando de ressurreição. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. E aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muito a justiça serão como as estrelas, para todo o sempre. Há uma promessa de que aqueles que são sábios e aqueles que instruem outros na justiça serão galardoados por Deus, serão colocados em posição de destaque. O Senhor Jesus, em sua primeira vinda, Ele prometeu o reino aos que são pobres de espírito. Mateus 5,3 ele diz: bem-aventurados pobres de espírito, deles é o reino de Deus. Também prometeu o reino aos que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados vocês que são perseguidos por causa da justiça, o reino de Deus lhes pertence. Ele também prometeu o reino aos discípulos. Ele disse: vocês aqui que deixaram pais, mães, vocês que deixaram casas, vocês que deixaram tudo para me seguir, vocês receberão neste mundo 100 vezes mais, mas ainda quando eu vier, vocês se assentarão em tronos e vocês julgarão as 12 tribos de Israel e vocês reinarão comigo. Jesus prometeu aos discípulos que eles partilhariam deste reino eterno. Em Mateus 13:43, Jesus disse que os justos herdarão o reino dos céus. Depois de uma confusão entre os discípulos, Jesus chamou uma criança e diz assim: se vocês se converterem e se tornarem como crianças, vocês entrarão no reino dos céus. Porque se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Aos convertidos, Jesus prometeu o reino de Deus. Jesus disse que também o reino é para aqueles que, colocando a mão no arado, não olham para trás. Não desistem de seguir a Cristo, seguem-no por toda a vida. São fiéis até a morte. Estes receberão a coroa da vida. Jesus também prometeu àqueles que nascerem de novo, pois ele diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. João capítulo 3, versículo 3 e 5. Aos que nasceram de novo, Jesus promete o reino de Deus. O apóstolo Paulo disse que o reino é para aqueles que amam a sua vinda.
aqueles que almejam que Jesus volte logo. E no grande julgamento do trono branco, em Mateus 25, o reino é prometido àqueles que deram de comer ao faminto, aqueles que vestiram o que estava nu, aqueles que visitaram os enfermos, aqueles que cuidaram dos que estavam presos. Pois Jesus dirá aos que estão à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuam por herança o reino que está preparado para vocês desde antes da eternidade. Lá antes de todas as coisas serem criadas, Deus já preparou um reino e esses serão chamados para possuí-lo. E ele dirá: vocês possuirão um reino porque quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava com fome, vocês me deram de comer. Quando eu estava enfermo, vocês cuidaram de mim. Quando eu estava preso, vocês foram me ver. E os justos dirão: mas quando, Senhor? Quando te vimos nu? Quando te visitamos? O Senhor dirá a eles: quando vocês fizeram a um destes pequeninos, vocês fizeram a mim. Essas almas caridosas, essas almas que se preocupam com o outro, Jesus disse: o reino é de vocês. O reino será dado aos santos, e os santos haverão de ser aqueles que serão colocados por Jesus em lugares onde eles, juntamente com a assessoria do próprio Cristo, haverão de governar o mundo e fazer com que haja justiça e paz sobre a terra. Em quinto e último lugar, a pergunta: por que deve vir o reino? Eu retorno para o texto inicial. Voltem comigo em 1 Coríntios 15. O apóstolo Paulo faz aqui um tratado escatológico resumido. Ele diz: então virá o fim. Quando a Bíblia fala do fim, a Bíblia não está falando do fim no sentido mais absoluto da palavra, porque este não existe, uma vez que Deus é eterno. O fim nunca é. Mas ele está falando do fim da história como nós a conhecemos. O fim desta era. O fim desta realidade que estamos vivendo, sendo governado por governos humanos. É quando alguém disse assim: é quando a meta-história invade a história e a transforma. A meta-história, pensando a eternidade, invade esta realidade que nós vivemos e a transforma no reino eterno de Deus. O C.S. Lewis diz: quando então o diretor entrar no palco, é porque o espetáculo acabou. Quando o Senhor Jesus voltar, é porque a história como nós a conhecemos será substituída pela história da eternidade. E aí então, quando nós olhamos para esta realidade, a gente é levado a entender que existe um motivo. E Paulo diz: então virá o fim. Quando? Quando virá o fim? Quando ele está falando de Jesus. Quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. O Filho que virá receberá o reino e o entregará ao Pai. E como se dará isto? Paulo diz: porque depois de haver destruído todo domínio, autoridade e poder, Jesus pessoalmente destruirá o império das trevas. Jesus pessoalmente destituirá os reis da terra. Jesus pessoalmente tomará para si a autoridade que lhe pertence. Quando foi subir aos céus, ele disse aos discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele voltará para vindicar esta autoridade. Quando ele vindicar a sua autoridade, não haverá absolutamente ninguém revestido de autoridade, senão aqueles a quem ele conferir a autoridade. E ele conferirá autoridade aos santos.
quando ele tiver destituído, destruído toda potestade, todo poder e domínio, ele entregará o reino ao Pai. E o verso 25 diz: é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. A razão para que o reino seja instituído é para que Jesus triunfe sobre todos os seus inimigos, todos sejam subjugados. E o último inimigo a ser destituído, destruído, é a morte. Nós veremos a morte da morte. E vai ser um velório maravilhoso. Eu já estou pensando como vai ser. Estou super, mega, hiper empolgado. Nesse dia eu acho que eu saltarei de alegria. Vou deixar de lado todo o comedimento e vou dizer: toma, você mereceu. A morte morrerá. Glória a Deus por isso, né? Porque um dia a morte quis matar o Senhor da vida, e o Senhor da vida triunfou sobre ela, e um dia ela será extirpada. Porque na cidade santa não há choro, não há morte, não há lágrima, não há sofrimento, porque a morte foi sepultada junto com o diabo, a besta e o falso profeta. E ele continua dizendo: a morte, o último inimigo, será vencido, porque ele tudo subjugou debaixo de seus pés. E quando se diz tudo, fica excetuado o próprio Deus, que a ele tudo submeteu. E quando tudo lhe estiver sujeito, esse verso 28 é tremendo. Paulo diz assim: então o próprio Filho se sujeitará ao Pai. Que cena maravilhosa! O Filho poderoso, o Filho glorioso, o Filho que morreu na cruz, o Filho que agora está revestido de glória, aquele que em Apocalipse João olhou para ele, seus olhos foram como que cegados, ele disse: eu não posso contemplar, e aquele homem coloca as mãos sobre ele e diz: não temas. Aqui está a testemunha fiel, que estive morto, mas vivo para sempre. O Cristo glorificado. Ele então se curvará diante do Pai e entregará o poder ao Pai. E por que ele fará isso? Paulo diz: para que Deus seja tudo e em todos. Olha que quadro maravilhoso. Eu quero que isso aconteça, por isso minha oração é: venha o teu reino. Vem logo, Jesus. Às vezes, quando falamos sobre a volta de Jesus, sobre o reino, algumas pessoas dizem: ah, pastor, eu queria tanto que Jesus não voltasse, eu tenho esse plano, aquele plano. Aborte esse plano. Esse plano nem se compara com a vinda do Senhor. A vinda do Senhor é o que de melhor você pode imaginar. Quer dizer, você nem consegue imaginar. É tão bom porque Paulo disse: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem planejado para aqueles que o amam. A eternidade não pode ser descrita, por isso ela é retratada na Bíblia como aquilo que está além da imaginação. Agora quero levá-los ao último texto desta noite, Filipenses capítulo 2. O apóstolo Paulo começa a falar sobre Jesus. E ele diz assim: queridos, tenho em vocês o mesmo sentimento. Filipenses 2, a partir do verso 5. O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus não julgou isso como algo a que devesse se apegar. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma humana. E sendo achado nessa forma humana, ele se torna obediente até a morte, morte de cruz. Até aí Jesus é o agente. Mas então entra o versículo 9, onde o apóstolo Paulo diz: por esta razão, Deus, o Pai, o exaltou. E o exaltou soberanamente, acima de todo nome.
Se você pensar em alguma coisa e colocar nome nesta coisa, acredite, Jesus está acima disto. Qualquer coisa que você puder nominar, a Bíblia diz que Deus colocou Jesus acima disto. Para que ao nome de Jesus, para que ao soar este nome, todo joelho se dobre. Eu servi ao exército, nós recebemos durante o meu serviço o general, que era então o ministro do exército. E nós preparamos tudo para a sua chegada. E nós estávamos ali, 2.000 homens marchando em Campo Grande, com um fuzil. E quando então nós nos posicionamos todos, 2.000, foi tocado aquela trombeta que anunciava a chegada do general, a mais alta autoridade naquele quartel. Nós imediatamente fizemos um barulho estrondoso. 2.000 homens batendo o coturno juntos. Aquele barulhão. E imediatamente você ouviu aquele som de armas sendo empunhadas. Pegamos as armas, levamos para frente, puxamos, colocamos diante de nós. E aí então nós rodamos a baioneta. Tac! Aquele barulho único. E o general fez assim. Aquela trombeta anunciou aos soldados dizendo: chegou alguém digno de honra. E quando o Senhor Jesus voltar e o 7º anjo tocar a sua trombeta, todo joelho se dobrará. Se você pensar em alguém que tenha joelho, esse alguém vai se dobrar. Ah, mas ele não quer dobrar. A Bíblia não vai estar dizendo que aqueles que quiserem vão dobrar. Todos vão dobrar os seus joelhos. Satanás, seus anjos, os querubins, os serafins, os homens, os poderosos, os humildes que não têm autoridade nenhuma, todos terão seus joelhos dobrados. Aqueles que dobram voluntariamente farão voluntariamente. Aqueles que não querem dobrar terão seus joelhos dobrados. E toda língua, Satanás tem língua, ele vai ter que dizer: Jesus é o Senhor. Ele vai dizer no hebraico: Yeshua Adonai. Ele vai dizer, ele vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E ele, como disse João Calvino, é um mero capacho. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Olha o verso 11. O apóstolo Paulo diz: para a glória de Deus, o Pai. Sabe por que o reino virá, queridos? Porque a glória de Deus será plenamente restabelecida quando o Senhor Jesus for colocado no seu lugar de honra. É difícil saber o que aconteceu antes da criação do homem. Alguns especulam dizendo que um anjo exaltado, um querubim, se rebelou contra a autoridade de Deus. Quem melhor explorou isso foi Milton, em seu poema O Paraíso Perdido. E há uma cena majestosa nesse poema, quando ele fala sobre a revolta do anjo caído. E esse anjo trava guerra contra os anjos santos. E por algum momento parece vencê-los. Mas Milton fala que se levantou o filho do seu trono. E então as potestades rebeldes retrocederam diante da majestade do filho. E os anjos abriram alas, e o filho, sozinho, empurrou todos os anjos rebeldes para o inferno. Eu não sei se foi assim, mas um dia será assim.
Porque o Filho, o glorioso Filho de Deus, é tão poderoso quanto o Pai. Ninguém pode resistir ao seu poder. E quando ele vier, ele assumirá o governo que lhe pertence. E nós participaremos disso tudo. E nós estaremos ali. E nós veremos. E nós confessaremos que Jesus Cristo é o Senhor. E faremos isso voluntariamente. Para que aquele dia, quando chegar, nós não sejamos constrangidos por nenhuma força sobrenatural a confessar que Jesus é o Senhor, é necessário que desde já o façamos. Que desde já confessemos, Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Que desde já cantemos, louvemos e exaltemos. Mas mais do que isso, que demonstremos em nossa vida que nós temos um Rei, um Senhor que já reina absoluto em nosso coração. Eu gosto de um texto de C.S. Lewis que ele diz assim, que se um pecador for ao céu sem arrependimento, é como se alguém chegasse em um lugar onde fosse um gramado, mas nesse gramado não houvesse gramas, e sim vidros. Este alguém não estaria jamais adaptado para aquele lugar, e cada pisada seria de grande dor, porque ele não está pronto para estar naquele lugar. Mas quando nós aqui já vivemos o reino, quando nós aqui já estamos sujeitos ao reino, quando nós chegarmos no reino eterno, nós não vamos sentir diferença nenhuma. Vamos falar, este é o reino, só está melhorado, porque realmente é tudo que nós já estávamos vivendo, porque o Rei já vive e reina em nosso coração. Amém? Jesus é o teu Rei, o teu Senhor. Muitas vezes as pessoas pregam nas igrejas, aceite Jesus como seu Salvador. Queridos, eu não peço que vocês aceitem Jesus como seu Salvador, eu peço que vocês peçam a Ele, pelo amor de Deus, reina sobre mim. Eu preciso de um rei e tu és o mais indicado. Eu quero que reine sobre mim, porque Jesus salva aqueles que a Ele se submetem. Diante dessas palavras, eu quero incentivá-los a que vivam os valores do reino de Deus. A que sejam conscientes no exercício da cidadania. A que votem no dia da votação sabendo que vocês estão fazendo algo que tem interferência no reino eterno de Deus. Façam isso com sabedoria, façam isso com a consciência. Sejam responsáveis pelas atitudes de vocês como súditos do reino, vivendo ainda neste mundo. E com essas palavras eu quero dizer a todos que se nós permanecermos firmes neste propósito de continuar servindo ao Senhor Jesus como Rei absoluto da nossa vida, a palavra diz que nós haveremos de receber a bem-aventurada esperança, a herança eterna preparada para nós antes da fundação do mundo. Curve sua fronte, vamos falar com Deus. Você deseja que venha este reino? Para que você possa participar deste reino, é importante que desde já você entregue sua vida ao Senhor Jesus. Que Ele reine em sua vida, em seu coração. Que não haja um espaço sequer em sua vida onde o reino de Jesus não tenha lugar. Deixa Jesus reinar. Deixa Jesus assumir o controle absoluto da sua vida. Ele virá. E quando Ele vier, trará consigo os anjos do seu poder. E reinará e dominará para sempre. E nós reinaremos com Ele. E nós experimentaremos um reino de justiça e paz e alegria no Espírito por toda a eternidade.